Salve, muito boa noite. Frente a frente de volta aqui em 2022 e falando de política. Hoje aqui o ex-deputado, ex-ministro e senador da República, presidente da Comissão de Educação, Esportes e Cultura, senador Marcelo Castro, falando aqui sobre vários assuntos. Experiente na política, tem todo um jeito e uma experiência muito grande. Ele é do MDB do Piauí. Senador, o grande assunto é a Covid-19, né? Essa pandemia. Aqui, no Frente a Frente, em janeiro de 2020, o então ministro da Saúde falou pela primeira vez desse vírus em janeiro, no início de janeiro, né? E ninguém acreditava, e quando começou a pandemia, as pessoas achavam que seria muito rápido, né? E a coisa está esticando, senador. Nós estamos agora com um novo repique, Brasília já com 100% das UTIs ocupadas. Como é que o senhor vê esse quadro? O senhor acha que isso vai se alongar? Olha, a expectativa, eu tenho acompanhado, é de que agora em 2022 as coisas voltem à normalidade, né? Nós estamos vivendo um pico maior de todos os tempos. O número de casos do mundo triplicou. O número de casos no Brasil nunca tivemos nem próximo disso daí. E, digamos assim, o ponto positivo é de que aqueles países que tiveram um índice de vacinação mais elevados têm um número de internações, um número de pessoas em UTI, um número de pessoas entubadas e um número de mortes muito menor do que o que tinha antes. Então, se nós pegarmos assim uma média de 2021, nós vamos encontrar que no mundo tinha aproximadamente 1 milhão de casos por dia e que morriam no mundo inteiro aproximadamente 15 mil pessoas. Hoje, nós temos mais de 3 milhões de casos por dia, olha o quanto aumentou. E se mais de 3 milhões de casos, se 1 milhão morriam 15, mais de 3 milhões iriam morrer 50 mil pessoas. Estão morrendo no mundo atualmente em torno de 9 mil pessoas. Então você vê que qual é o diferencial? É a vacinação. Então aquelas pessoas que tomaram as 2 doses da vacina, que tomaram o reforço, embora elas não estejam livres de se contaminarem, a doença cursa sem maior gravidade. Por exemplo, a cidade de Botucatu foi escolhida como uma cidade para servir de modelo, de exemplo da vacina da AstraZeneca, que é fabricada pela Fiocruz, nossa do Ministério da Saúde. Uma cidade de 150 mil habitantes, e aí os dados de hoje, quer dizer, não tem nenhuma pessoa em UTI na semana passada, não tinha nenhuma pessoa entubada, tinha só 4 pessoas internadas em enfermaria e em 60 dias só 2 pessoas morreram. Por quê? Porque como foi uma cidade usada para servir de exemplo, de modelo, eles vacinaram toda a população, menos as crianças, porque naquela época não tinha autorização ainda para criança. Então, isso corresponde mais ou menos a 80% da população. Tomaram a primeira dose, porque vacina todo mundo uma vez só. Tomaram a segunda dose, todo mundo uma vez só. Tomaram a terceira dose, todo mundo uma vez só. Comparando com o que era, as enfermarias lotadas, UTI lotada, muita gente entubado, morriam 33 pessoas por dia. E hoje... Senador, mas por que tem gente que é contra a vacina, que é anti-vacina, que faz campanha contra a vacina? Zé Maria, eu como médico não sou sanitarista, eu sou psiquiatra, né? Mas é evidente que a pessoa que faz... Mas o senhor já foi ministro da Saúde, o senhor conhece, o senhor sabe como funciona o Ministério da Saúde. O Zika vírus, vocês se recordam, e nós fizemos um combate muito sistemático. Montamos aqui em Brasília um centro de comando e controle, fizemos reunião com todos os governadores do Estado, com os representantes dos prefeitos, e havia uma ação coordenada, governo federal, governos estaduais, governos municipais. E fomos exitosos. Na época, a presidente da Organização Mundial de Saúde, a Margaret Chan, esteve aqui, foi ao Rio de Janeiro, foi a Recife,
né, ver os casos lá de microcefalia, e ela deu várias declarações que por que não tem vacina contra o Zika e dengue? É complicado. Já se tentou várias vezes, a Sinovac tentou, né, a vacina para dengue, mas até hoje está engateando. E na época se fazia muita propaganda, inclusive nós contribuímos muito com o Butantan. Naquela época eu me lembro que nós destinamos no Butantan 200 milhões de reais para desenvolver vacina contra a dengue e contra a Zika. E já faz quantos anos, né? E até agora nós não temos. E por que a nossa vacina também contra a Covid está demorando tanto, hein, senadora? A Fiocruz prometeu para fevereiro e não vem mais, né, em fevereiro. Deixa eu responder aqui a questão da vacina. Da vacina. Que as pessoas são contra. A gente não sabe ao certo não, mas um caso que sempre é relatado é que nos Estados Unidos teve um pesquisador, um cientista, que afirmou numa pesquisa que ele havia feito que vacina contra sarampo causava autismo. Aí você imagina uma mãe que tem seu filhinho, que leva normalmente para vacinar, para se livrar das doenças, e aí vem um cientista, entre aspas, né, mas de qualquer forma é um professor, um cientista. É a origem do grupo antivacina. Essa é a origem do... Sempre é relatado como origem. Então isso criou nos Estados Unidos, que foi espalhado para a Europa, um contingente imenso de pessoas que questionam as vacinas. Há uns 5 anos aproximadamente, eu li um artigo demonstrando uma pesquisa que tinha sido feita na França. Olha que a França sempre foi o farol do mundo, né? Do iluminismo e tudo mais, né? Que 30% da população francesa não acreditava em vacina. Acredita em vacina. Digo, gente, eu não acredito que isso possa acontecer. Felizmente acontece. O Brasil, não. O Brasil, a vacina nunca foi questionada. Nós temos o melhor o maior programa de imunização do mundo está no Brasil. Foi criado por lei ainda em 1973. Todos os anos tem campanha de vacinação, todo mundo fizemos campanha vitoriosas, como da polio e tantas outras, do sarampo e tudo mais. As mães vão normalmente vacinar suas crianças. Outro dia eu estava dando uma entrevista na televisão e mostrando, quando eu era médico, a gente que fazia a anamnese, o histórico de uma pessoa, a gente tinha umas perguntas clássicas que fazia. Você nasceu de parto normal? Você andou e falou nas épocas normais? Outra pergunta que vinha em seguida, você teve as viroses próprias da infância? Porque no meu tempo não tinha vacina. Então todas as crianças da minha idade pegavam milhares, tudo quanto era virose. E tinha até aquele negócio que era para pegar, para poder passar. Teve nenhuma virose. As minhas netas, nunca teve nenhuma virose. Por quê? Porque tem vacina, toma vacina. Então, vacina no Brasil nunca foi questionada. Todo mundo leva as crianças para vacinar. Eu tenho 20 anos que eu tomo vacina da gripe. No primeiro dia, minha secretária fica acompanhando, que daí a vacina já chegou. Mas há relatos, senador, de Aí agora, de com esse questionamento que está havendo aqui no Brasil, eu temo que isso vai contaminar também. Eu já vi, inclusive, médicos, amigos meus, pessoas conceituadas, pediatras, que têm todo um histórico. Não, mas a vacina e tal, eu mesmo, meu neto, eu não vou dar. Eu fiquei horrorizado, mas isso está se difundindo. Então, infelizmente, no que nós não deveríamos imitar o mundo, eu acho que agora nós vamos começar a imitar. Mas as pessoas que estão sendo internadas, aqui em Brasília, a manchete do Correio Brasiliense ontem, por exemplo, foi que pessoas não vacinadas lotam as UTIs no DF. Isso está acontecendo em outros estados também. Né? Todo lugar. Por que o senhor acha que isso... 80% foi a estatística que eu vi. Isso pode levar as pessoas agora à vacinação? Ela disse a coisa que eu achei mais exata. As UTIs hoje estão cheias de pessoas não vacinadas e de arrependidos. Por não ter tomado a vacina. Pelo amor de Deus, se a pessoa pode se vacinar, e mesmo que a pessoa venha a pegar, né, é brando. Eu vi uma estatística nos Estados Unidos mostrando que 97% das pessoas que estavam internadas nos Estados Unidos naquele dia
por Covid eram pessoas não vacinadas. E 99,5% das mortes eram de pessoas não vacinadas. Eu acabei de dar o exemplo aqui de Botucatu. Bom, se a Mas pessoa, ainda assim diante de uma morreram estatística 2 pessoas dessa, lá, né? questionar a vacina, o que é que eu digo? O que é a obrigação de um ser racional, que nós somos seres racionais, distinto dos outros animais? Qual é a nossa obrigação? De agir pela lógica. Se eu olho uma estatística dessa, 97% dos que estão internados hoje são não vacinados, 99,5% dos que morrem são não vacinados, 80% dos internados são não vacinados. Botucatu, morriam 33 pessoas por dia, agora morrem 2 em 2 meses. Qual foi o fator diferente que houve? A vacinação. Um ser racional só tem 2 caminhos. Ou ele nega a pesquisa, ou ele acredita na vacina. Mas muita gente diz assim, olha, tá vendo, mas morreram 2 pessoas, então é sinal que a vacina não é tão boa assim. Tem gente que faz esse raciocínio, né? A gente já ouviu isso, a gente vê isso na internet. Pois é, mas você imagina o que é que morria? Meu Deus do 33 céu. Por dia, multiplica 33 por 60 dias. Quanto é que dá isso daí? Vai dar 2.000 pessoas. Quer dizer, morriam 2.000 pessoas e agora estão morrendo 2. A diferença é astronômica. Agora, senador... Então é evidente que é uma virose, está entendendo? Que sempre vai ter algum risco. Agora, o risco para quem está vacinado, infinitas vezes menor. O governo está ofertando vacina, né? O presidente Jair Bolsonaro investiu agora 2 bilhões só na vacinação de crianças. Quer dizer, é o que está salvando, são as vacinas. Né? Por que há esse debate dizendo que ele é negacionista, de que não aceita vacina e se ele oferta a vacina? Pois é, porque ele tem assumido essa posição. Inclusive, ele vai para a televisão dizer que a filha dele não vai vacinar. Então, ele está dando um exemplo e está dando um recado para as pessoas. Mas ele oferta vacina, ele é contra a obrigatoriedade, né? Mas ele oferta vacinas. Oferta, não, o PNI está funcionando plenamente. Então, eu me lembro que uma vez que o ministro anterior, o Pazuello, foi ao Senado, eu fiz a observação toda para ele, né, da questão da vacinação, e aí até falei sobre um governador que estava querendo comprar vacinas. Eu digo, governador, não precisa comprar vacina, o Estado não precisa. Nós temos o PNI. O Brasil nunca teve esse problema, sempre teve vacinas à vontade no Brasil inteiro e continua do mesmo jeito. A obrigação é do governo federal, é o costume do governo. E custa caro isso. Né? Custa caro e vem sendo feito todos os tempos e está sendo feito nesse governo. E é o que está salvando. Se você comparar os números de morte, de casos dos Estados Unidos, o número de casos do Brasil, o número de mortes dos Estados Unidos, o número de mortes no Brasil, você vai ver que proporcionalmente o número de mortes no Brasil é muito menor do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos mais gente vacinada. Nós não temos esse movimento anti-vacina. O meu temor é que comece agora a ter isso daí. Agora, é ruim. senador, o presidente, ao mesmo tempo que ele compra as vacinas, ele vem com esse discurso, como Zé Maria lembrou bem, de dizer que não vai vacinar, que a filha não vai tomar vacina, não sei o quê. Mas como é que isso numa campanha eleitoral, qual que o senhor acha que vai ser o reflexo? Vai pesar mais o fato dele ter disponibilizado vacina para todas aquelas pessoas que desejassem tomar o imunizante, ou vai pesar esse discurso, essa simbologia do presidente que não se vacinou e nem vai vacinar a sua filha? O que pesa mais para o eleitor na sua avaliação? Olha, eu não sou bom em comunicação, não. Mas eu acho que essa postura do presidente repercute muito negativamente da imagem dele, né? Quer dizer, a mãe que tem seu filho... Outro dia estava dando uma entrevista na televisão lá no Piauí e as pessoas questionando isso daí. Eu digo, gente, isso é uma página virada, nós não temos que estar questionando isso. O brasileiro é acostumado a vacinar todo o tempo, nunca perguntou de onde vem a vacina. Todo mundo vacina normalmente. Mas essa é uma doença nova também, outra coisa, senador? Que deixa esses todo mundo meio negacionistas seguro. que estão dizendo, não, mas todas as vacinas são novas, que vêm, né? Aí, esse negacionismo. Gente, pelo amor de Deus, manda um negacionista desse aí criar galinha sem vacinar as galinhas. Manda ele criar porco sem vacinar porco. Manda ele criar vaca, como eu crio,
Minhas vacas tomam 10 vacinas por ano. Mas todas são vacinas conhecidas, né, senador? Há uma diferença. É impossível você hoje... Porque essa doença é nova e as vacinas são novas. Em civilidade, se você... Todos os animais, cachorro, a pessoa que tem um cachorro em casa, tem a tabela de vacinação. A vacina é de 1700, a primeira vacina, né? Foi descoberta exatamente, tem um nome de vacina, que a origem é a vaca. Da vaca. Foi a varíola, né? Exato. Uma varíola bovina que dava com menor intensidade em humanos. E aí começou a imunizar. Um médico fez a experiência de inocular a pústula da vaca numa isso é um criança. Prejuízo, Zé Maria. Esse questionamento, isso vai trazer um desgaste tão grande, porque na história da humanidade, nada foi mais importante para a melhoria da qualidade de vida, da saúde das pessoas, do que a vacina, o antibiótico e água tratada. Não tem, você pode procurar que não tem. Esses são os 3 grandes fatores que fez com que, na década de 50, nós tivéssemos uma idade média de 45 anos e hoje nós temos de 77. Nós dobramos o nosso tempo de vida médio. O antibiótico, eu acho, uma das maiores invenções da humanidade. Vacina e água tratada. Isso é que faz a gente viver mais. Entendeu? Como é que a pessoa pode questionar hoje antibiótico, pode questionar a vacina? Não tem cabimento isso. Qual é o médico hoje que vai perguntar, vai fazer como eu fazia na anamnese, vai fazer uma história com o paciente, você teve as viroses próprias da infância? Isso nem cabe mais, ninguém teve. Só pergunta se tomou vacina, né? Claro. Mostra aqui o seu cartão de vacinação. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em 2 minutos com o senador Marcelo Castro, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, e nós vamos discutir esse assunto no próximo bloco. Como é que vai ficar o Enem depois dessas demissões, das pessoas que pediram demissão lá no Ministério da Educação e também no INEP. Voltamos em 2 minutos, não saia daí.